Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz esta noite, diga graças a Deus. Pegue a sua Bíblia e, por favor, encontre nela o Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo de número 7. Vamos hoje ao Sermão do Monte. Vamos conferir uma porção da Palavra de Deus. O Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo de número 7. Veremos a partir do versículo de número 24. Enquanto os irmãos encontram, se posicione aí a maneira que você foi ensinado e fique bem à vontade, pois nós vamos ler essa palavra. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu falo da minha alegria de poder retornar aqui a cidade de Timóteo, poder estar com os irmãos aqui hoje, por ocasião dos 60 anos da Assembleia de Deus aqui do Alvorada. Que Deus continue abençoando essa igreja, tornando ela ainda mais frutífera do que ela é. E de fato o tema dessa festa é a resposta do que está acontecendo ao longo dessas 6 décadas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja Deus louvado pela vida de cada irmão, cada irmã, desde os primeiros, os pioneiros, até todos esses que compõem a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Seja Deus louvado por essa igreja. Louvar a Deus pela vida de cada pastor aqui homenageado, todos os que foram citados. Em especial, eu destaco o professor pastor Carlos Matias, presidente desse campo, que me recebe aqui mais uma vez, sempre com alegria, sempre com um sorriso no rosto. Deus continua abençoando poderosamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Eustáquio, que me recebe aqui, cheio de Deus. Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Pastor João Lopes, que me recebeu aí, organizou tudo para que eu pudesse chegar aqui no culto hoje. E o presbítero Laudeir, que fez todo esse contato para que a gente construísse esse agendamento já há algum tempo, né? Deus abençoe. Estava dizendo ao pastor Eustáquio ali que cumpriu-se na sua Bíblia, Gênesis. Não é assim, pastor? Está escrito lá que você esmaga a cabeça da serpente, ela fere o calcanhar. Daqui a pouquinho o senhor está curado, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. A todos os que vieram dar glória a Deus, tem boas notícias. Jesus está aqui e merece o seu melhor esta noite. Quem tem coragem de dar a maior glória a Deus desses 60 anos? O maior. Amém. Vamos a Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. 24. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria que você se atentasse aos detalhes, pois eu tenho uma palavra objetiva para o seu coração, mas Deus tem uma direção para você hoje. Diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Digam bem forte: prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Três desafios vão aparecer aí. Versículo 5. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. E não caiu. E não caiu. Vamos juntos? E não caiu. Vamos lá mais uma vez? E não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, isso é, e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. Diga bem forte: insensato. Que edificou a sua casa sobre a areia. Os 3 desafios reaparecem. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem diz graças a Deus? Diga comigo bem forte: a minha casa não vai cair. Diga: a minha família não vai desmoronar. Diga: esta igreja não vai cair. Diga: estou. Diga: estamos sobre a rocha. Quem tem essa certeza de verdade no seu coração? Então diga para alguém, antes de você tomar o assento aí: a sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. A
sua casa não é vã. Isso. Vai tomando o seu assento, dando glória a Deus, adorando o nome de Jesus, bendizendo Ele na beleza da sua santidade. Graças a Deus. Quantos aqui esta noite de verdade, mas de verdade mesmo, desejam ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Quantos têm essa expectativa? Então redobre aqui a sua atenção. Antes, porém, de começar a exposição e a pregação, eu trouxe o meu livro, A Menina e o General, Fazendo o Melhor no Pior Momento. Esse material vai te ajudar muito. O pastor João disse que está com... esqueci o nome do varão. Josué. Josué. Quando o culto terminar, você vai ter acesso ali, Fazendo o Melhor no Pior Momento. Essa literatura tem abençoado tanta gente. Eu gostaria que abençoasse a sua vida em nome de Jesus. Passando lá, você vai apenas deixar uma semente e você estará assim nos ajudando na sequência do nosso ministério. Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 25, versículo 26 e versículo 27 apresenta para nós esta noite uma porção extremamente necessária para a nossa edificação. Esta porção que lemos aqui hoje, eu tenho plena convicção e certeza que trata-se de um texto muito conhecido. Olha para mim, muito conhecido. Sem sombra de dúvidas, se houver entre nós alguém que nunca tenha esbarrado nessa parábola de Jesus, são muito poucos. Porque de fato, o que nós temos aqui é uma leitura recorrente na nossa escola dominical, no nosso devocional. Esta porção que nós lemos compreende a conclusão de Jesus de um dos mais belos sermões, de uma das mais belas mensagens pregadas pelo nosso Salvador. Os evangelhos registram grandes pregações, especialmente grandes mensagens de Jesus. Entretanto, para você que me acompanha, sem sombra de dúvidas, dois sermões de Jesus, de todos os que ele ensinou, se destacam, tanto no tamanho deles, isso é, o cumprimento desses sermões, quanto tempo Jesus gastou pregando e ensinando, como também a profundidade do que Jesus ensinou. O primeiro sermão de Jesus é chamado Sermão do Monte. Vamos lá, Sermão do Monte. O segundo, tão poderoso quanto o primeiro, é chamado de Sermão Profético. Bem forte, Sermão Profético. O Sermão do Monte está localizado, falando apenas em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. O Sermão Profético está na parte final do Evangelho, a partir do capítulo 24. No Profético, Jesus vai falar sobre coisas relacionadas ao futuro. Ele vai descrever os sinais da sua volta. Ele vai apontar sobre o arrebatamento da igreja. Ele vai descrever sobre a sua vinda gloriosa, sobre os elementos da grande tribulação, sobre os desfechos que estão associados ao fim de todas as coisas. E lá, Jesus vai associar o futuro a uma expressão: reino dos céus. Vamos juntos? Reino dos céus. Por exemplo, para destacar o texto mais conhecido no Sermão Profético, sem sombra de dúvidas, é a parábola das 10 virgens. E para começar a contá-la, Jesus disse assim: olhem nos meus olhos aqui, não se distraia, olha para cá. Jesus começa essa parábola dizendo lá no Sermão Profético: porque o reino dos céus, veja, ele está falando da eternidade, será como 10 virgens. Na expectativa, na proposta de Jesus, ele está falando do reino dos céus. Voltando ao primeiro grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, Jesus substitui a expressão reino dos céus e utiliza no Sermão do Monte a expressão reino de Deus. Vamos lá, reino de Deus. Qual a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? As palavras parecem similares, parecem sinônimos, e quem lê apressadamente tem a impressão de que Jesus está falando, tem a impressão de que Jesus está falando sobre a mesma coisa. Entretanto, não é. Por quê? Porque reino dos céus, falando para quem está interessado e ligado, reino dos céus é um lugar.
Reino dos céus é uma geografia. Reino dos céus é para onde nós estamos indo. A Bíblia chama Reino dos céus de a nossa cidade. A Bíblia chama Reino dos céus de casa de meu Pai. A Bíblia chama de Reino dos céus de reino futuro. A Bíblia chama Reino dos céus de morada do Senhor. É lá que a igreja salva ouvirá do Todo-Poderoso estas palavras: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A minha pergunta esta noite é: quantos aqui preservam viva a esperança de que serão arrebatados por Jesus em breve, de que subirão no toque da trombeta? Balance assim a sua mão e dê glórias a Deus, você que tem essa esperança. Porém, quando lemos hoje esta parábola de Jesus, ela não está vinculada ao reino dos céus, mas ela está no sermão onde Jesus ensina acerca do reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? Se o reino dos céus é um lugar para onde eu estou indo, se o reino dos céus é uma geografia celestial, se o reino dos céus é para onde a igreja subirá, o que é o reino de Deus? Em primeiro lugar, Paulo explica o que não é o reino de Deus. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar, olhe para mim. O reino de Deus não é uma geografia. Nós não estamos indo para o reino de Deus. O reino de Deus é experimentado aqui e agora. O reino de Deus é uma experiência para esta realidade. Porque o reino de Deus não é nem um poder e nem um lugar. O reino de Deus é um estilo de vida. O reino de Deus é uma cultura celestial. O reino de Deus é uma nova maneira de viver aqui. Glória a Deus. E só quem conhece o reino de Deus pode dizer: as coisas velhas já passaram, já passaram, já passaram. Deixa eu convidar quem tem glória a Deus aqui esta noite para entender isso, que elas não estão passando, elas não vão passar, elas já passaram. E tudo se fez novo. E nesse tudo está incluído sua vida, sua mente, seu coração, sua conduta, suas atitudes, suas ações, suas reações, seu comportamento, sua maneira de portar. Estão me acompanhando? Tudo se fez novo. Como eu falo, uma igreja madura, a uma igreja instruída, a uma igreja bíblica e a uma igreja que há 60 anos mantém a chama do Espírito acesa. É por isso que crente anda diferente, vive diferente, se porta diferente, fala diferente, interage diferente. E alguém vai dizer: por que vocês são diferentes? É porque nós estamos aqui, mas a nossa cultura é do céu, é de Deus. Aqui alguém grita vingança, mas entre nós o céu diz perdão. Aqui alguém diz contenda, briga, mas o reino de Deus diz paz, misericórdia. Estão comigo aí, irmãos? Alguém aqui embaixo nessa terra grita problema e adversidade. O crente ouve o Espírito dizendo: processo passageiro, vai acabar, a vitória vai chegar. Levante as duas mãos aos céus e dê glórias a Deus. Você está vivendo o reino de Deus. Percebendo que isso é uma verdade, Jesus gastou 3 capítulos. Prega comigo, quantos capítulos? 3. Capítulo 5, 6 e 7, para ensinar o reino de Deus. E aqui onde nós lemos, nós temos todo o combo, todo o acervo do que é o reino de Deus. Aqui, Jesus ensinou sobre bem-aventuranças. Jesus ensinou sobre os 2 senhores. Jesus falou do tesouro da terra e do tesouro do céu. Jesus disse o que somos no reino de Deus. O que somos, pastor? Sal da terra. Mas o que? Luz no mundo. Jesus ensinou sobre que tipo de coração eu devo ter. E mais do que isso, apresentou qual é a nossa prioridade.
Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, porque nós estamos na terra, mas vivemos o reino de Deus. Nós caminhamos em Timóteo, mas a nossa mente está diante do trono do Todo-Poderoso. Dá o melhor glória a Deus que você puder aí, meu irmão. É pensando nisso que Jesus gastou o capítulo 5 inteiro, o 6 por completo e o 7 ensinando o que é viver o reino de Deus. E quando ele vai terminar isso, pense nisso, ele acabou de ensinar a palavra, ele acabou de pregar a palavra, ele acabou de apresentar a palavra, e depois que ele o faz, ele olha para a multidão, para seus discípulos, olhe para mim, ele olha para os ouvintes que estão diante dele e conta esta parábola. Das 40 que ele contou, esta aqui é o fechamento de tudo que ele acabou de pregar. E ele diz: preguei a palavra no 5, no 6, no 7, e para ver se vocês ouviram mesmo e vão pôr em prática, disse Jesus: todo aquele que ouve a minha palavra, que é plural, que ouve as minhas palavras. Quais? A do 5, a do 6, a do 7, e as pratica, compará-lo-ei ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Forte, sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, pastor Matias, soprou o vento, pastor Eustáquio, e a casa não caiu. Porque é grande? Não. Porque é forte? Não. Porque o construtor é especialista? Também não. Mas porque estava edificada sobre a rocha. O mérito não é da casa, não é do construtor, não é do método utilizado para construir, não é da estrutura funcional do material usado, mas o mérito é a rocha. O segredo é a rocha, o fundamento é a rocha. Alguém vai me entender. Passa 10 anos chovendo, correndo rio, soprando vento, e a casa não cai. Passa 20 anos, chuva, rio, vento, e a casa não cai. Passa 30 anos chovendo, correndo rio, soprando vento, e a casa não cai. Passa 60 anos, 6 décadas, e a chuva continua descendo, e o rio continua correndo. Vocês estão comigo mesmo? E o vento continua soprando, e a casa não caiu, não caiu, não caiu, não caiu e não caiu. Levante as mãos ao céu e receba esta palavra. Passe o tempo que passar, se você estiver na rocha, não vai cair, não vai cair. Dê glórias a Deus esta noite, não vai cair. Aleluia. Como eu estou no ambiente bíblico e espiritual, Jesus também disse: porém, todavia, entretanto, ele vai apresentar a contrariedade, ele vai opor o antagonismo. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas, forte as minhas, e não pratica, e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que construiu e edificou a sua casa sobre a areia, e sobre ela também desceu a chuva, e sobre ela também correram rios, e contra ela também assopraram ventos. E aí, Jesus, o que aconteceu? Caiu, mas não só caiu, foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Porque uma coisa é cair, outra coisa é não sobra nada para a reconstrução. Como Deus quer evitar o caos na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Ele não começa te apresentando rocha e areia, Ele começa te apresentando a palavra.
estão comigo? O papel do céu é te entregar a palavra. O papel do Todo-Poderoso é te fazer ouvir a sua palavra. E ela veio aqui. E ela encarnou e chegou até aqui. E ela caminhou entre nós. E que palavra é essa? É a que João revela no princípio. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. A palavra. E o verbo era Deus. A palavra veio até você. Glória a Deus. A palavra veio até mim. E se Alvorada está hoje celebrando a Deus, porque a Assembleia de Deus está celebrando 60 anos aqui, não é que a gente foi até Ele, mas é porque Ele veio até nós, nos achou, nos encontrou, nos ofereceu o pão do céu. Quem já comeu desse pão? Nos ofereceu um maná divino, nos alimentou. E eu tenho notícia para dar a quem tem glória a Deus. Se você recebe a palavra, você escolhe o seu desfecho. Quem pode erguer as mãos assim para o alto, bem alto mesmo, as duas, e dizer: a palavra veio até mim. Declare com toda a sua força: a palavra veio até mim. Diga: eu decido o que faço com ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Já veio até você? Já chegou no teu coração? Já alcançou a sua mente? Já encheu a tua alma? Já nutriu você no dia da fraqueza? Já foi tua fonte de renovo no dia do teu caos? Já foi o alimento espiritual para que você continuasse caminhando? Eu quero dar glória a Deus, porque o que alimenta o crente ainda é o pão vivo que desceu. Quantos sentem Deus nessa palavra esta noite? Mas Jesus está dizendo e propondo paralelos. Olhem para mim. O primeiro paralelo desse texto, apresentado por Jesus, são dois homens. Vamos lá, dois? Mais do que isso, dois tipos de homens. O primeiro tipo de homem chamado por Jesus é chamado de homem prudente. O segundo, esse testemunho não caiu e não caiu. A segunda maneira da história terminar é: caiu e foi grande a ruína. Caiu e foi grande a ruína. Mas o que Jesus traz para o centro aqui hoje é um princípio que inclui esse que vos fala, que inclui todos os que estão ao alcance da minha voz dentro desse templo ou no templo lateral aqui, que está em obras. Para todos os que me ouvem esta noite nesta palavra, ninguém escapa disso. Estamos construindo. Todos aqui estamos construindo. Leve a sua mão direita assim, por gentileza, com temor no seu coração, e diga: estou construindo. Diga com mais força mais uma vez, vamos lá. Estou construindo. Uma história, irmão. Uma família. Uma jornada, uma caminhada com Deus. Sua história está em construção. Sua casa está em construção. Ninguém aqui pode estar em neutralidade. Na verdade, ninguém consegue ser neutro quanto a isso. Todos estamos construindo uma história, de uma forma ou de outra. Uma família, de uma forma ou de outra. Um ministério, de uma forma ou de outra. Todo mundo está construindo. Da criança de colo que está aqui hoje, ao ancião que está aqui, ao pioneiro, ao mais experiente, todos estão em construção. E essa construção começa no parto e ela termina na morte. Agora a questão não é se estamos construindo uma história, uma família, uma casa, um ministério, uma vocação. A questão aqui hoje é onde estamos construindo a nossa história, onde edificamos nossa casa. Estão comigo, irmãos? Onde estamos construindo nossa chamada, nossa vocação, nossa vida em Deus. Jesus disse que não tem três terrenos, são só dois.
Ou você constrói na rocha, ou você constrói na areia. Deixa eu clarear isso aqui para quem está realmente interessado. Ou você constrói naquilo que é firme, sólido, confiável, inamovível e que não é manipulado, ou você constrói naquilo que é vulnerável, frágil, volúvel, instável. A Bíblia está dizendo: quem escolhe onde constrói é você, quem escolhe onde edifica é você. Agora, se você tem escolha para escolher aonde construir, você não tem escolha quanto ao resultado. Você escolhe onde e o resultado é obrigatório. Eu quero areia, está liberado. Eu quero areia, pode ir. Eu quero areia, pode ficar tranquilo, porque na areia não precisa cavar, na areia não precisa encontrar nada sólido, na areia não se tem compromisso com esforço. Pode ir, vai fundo. Só tem um problema: você escolhe onde, mas não escolhe o resultado. Ele é obrigatório. Eu quero areia, vai cair. Eu quero uma vida em Deus fácil, vai cair. Eu quero um cristianismo suave, vai cair. Eu quero um culto mais frágil, vai cair. Eu quero uma Bíblia mais light, vai cair. Eu quero uma doutrina mais superficial, vai cair. Agora, se você escolher o que é mais difícil, mais rústico, mais firme, aleluia, pode ser difícil para edificar, mas na hora do teste, a chuva cair, é bom pregar para gente inteligente. Na hora que o rio correr, na hora que o vento soprar, a toma da areia vai dizer: por que eu não encarei o que era difícil? Por que eu não optei por aquilo que era mais complexo? Porque na hora do desafio, a chuva não respeita a facilidade. Olha para mim, o rio não se submete ao que é vulnerável, o vento não se curva diante do que é volúvel e manipulado, mas diante da rocha a chuva para, diante da rocha o rio desvia o seu curso. Você trouxe glória a Deus aqui hoje? Diante da rocha o vento tem que pegar outra rota. Levante a mão aí, aquela que você levanta para dar glória a Deus. Levante as duas bem alto e receba esta palavra. Nós não somos da areia, dê glória a Deus. Nós somos da rocha. É difícil, mas vai aguentar a pressão. É 60 anos na rocha. São 60 anos no terreno da dificuldade. São 60 anos cavando onde ninguém tem coragem de cavar, edificando onde a turma da facilidade diz: religiosidade, fanatismo. Para que tudo isso? Deus não é tão radical. Aqui é para quem é da rocha. É difícil, é pesado, não é para qualquer um, mas na hora do teste, alguém pode dar glória a Deus esta noite? Alguém pode levantar as mãos o mais alto que puder? Se você é da rocha, dê glórias ao Senhor esta noite. É difícil, mas é confiável. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, os irmãos também. Aleluia. Do ponto de vista bíblico, repitam comigo bem forte: rocha. Diga areia. Só mais uma vez: rocha, areia. São as irmãs? Rocha, areia. Homens de Deus, me ajudem. Rocha, areia. O exército de Deus, com toda a sua voz, com toda a sua força, vamos lá? Rocha, areia. A pergunta de hoje não é só o que você escolhe, porque a turma da areia não estaria aqui hoje. A turma da areia não encararia 60 anos de história. A turma da areia já desistiria no primeiro desafio, porque não chove uma vez só em 60 anos. O rio não corre só uma vez em 60 anos. Estão comigo? O vento não sopra uma vez só em 60 anos. Negativo. Chove mais,
corre mais, sopra mais. 60 anos é sinal de que esta igreja escolheu a rocha. Sim ou não? Sim ou não? Estou pregando para os espirituais aqui dentro. E a Bíblia, só a Bíblia. Para você que tem glória a Deus, uma boa noite. Porque a turma da areia já parou, já tem um tempão. Você conheceu uma meia dúzia e começou animado, empolgado, cheio de vigor, cheio de plano, e caiu no meio da estrada, nem crente é mais. Cantava contigo, pregava contigo, pastoreava contigo, e hoje nem de Jesus quer saber, é da areia. A chuva pegou ele, o rio derrubou ela, o vento acabou com ele, mas graças a Deus, olha a gente aqui. Olha você aí, entre trancos e barrancos, dando glória na cara do diabo e dizendo até aqui, nos ajudou. Onde está o povo que fala em línguas aqui nessa casa? Onde estão os filhos e filhas de Deus que choram na presença de Deus? É noite de você agradecer a Deus. Não vou dizer isso aqui para quem tem uma aleluia melhor. O teu segredo não é a tua força, o teu segredo não é a tua experiência, o teu segredo não é o tamanho da Bíblia que você carrega, o teu segredo nem está em você, o segredo é a rocha. A rocha é o nosso segredo. Isso é tão poderoso, isso é tão vigoroso, que Jesus diz: ou você escolhe a areia, ou você escolhe a rocha. Ou você escolhe a areia, ou você escolhe a rocha. Me ajude aqui. Ou você escolhe a areia, ou você escolhe a rocha. Pastor, estou aqui, crente, dando glória a Deus, em comunhão, ceando, falando em mistério. E tem mais, se Jesus voltar hoje, uma boa notícia para você: rocha, 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 rocha. A rocha é firme, sim ou não? Sim. É confiável, sim ou não? Sim. É resistente, sim ou não? Sim. A pergunta que eu faço para o texto e para esta igreja espiritual e bíblica é essa: o que é a rocha? Estou provocando sua mente. Está na ponta da língua. O que é? Que rocha é esta que você confia? Que rocha é esta que resiste o caos? Que rocha é esta que te segura na chuva, no rio, no vento? Que rocha é essa que passa 10 anos, ela continua com você? 20 anos ela continua segurando sua casa, 60 anos ela continua segurando a igreja. Não é você, é a rocha. Se você está perto de alguém com quem você possa compartilhar isso, só se você puder. Se você estiver perto de um pentecostal de verdade, isso vai ficar até melhor. Segure assim a mão desse ungido e dessa ungida de Deus, desse homem de Deus sério, dessa mulher de Deus séria e cheia do Espírito Santo, e diga para ele: a rocha é firme. Diga com autoridade: é confiável, é resistente e tem te segurado ao longo desses anos. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Que no dia da tua crise te sustentou de pé. Que no dia que você olhou para o balde, ali estava seu sonho, seu ministério, sua vocação, e você ia chutá-lo, ia desistir de tudo, mas a rocha estava lá. Estou sentindo Deus aqui dentro dessa igreja esta noite. Que rocha é esta? Que na crise conjugal você viveu, na crise com os teus filhos, que era para tudo desmoronar, ele foi lá e te amparou, segurou tua casa, segurou tua família. Que rocha é essa?
Mas se você sabe de que eu estou falando aqui, você tem motivo para dar glória para Ele agora. Você tem coragem de encarar aí os 30 segundos de glória a Deus? Aleluia, agora. Você tem fôlego para adorar o teu Cristo esta noite? Você tem fôlego para honrar aquele que tem te sustentado ao longo da vida? Você tem coragem de glorificar o teu segredo? É a rocha, é a rocha, é a rocha, é a rocha de Deus. Isso, em línguas, fala em mistério. Se não fosse Ele, a casa já tinha caído. Se não fosse Ele, teu ministério era só um escombro. Se não fosse Ele, seu talento não te segurava. Mas Ele calcou seus pés. Ele fundamentou a sua história. Debaixo dessa graça, dessa presença que nós conhecemos, eu reconheço que esse texto tem 2 níveis de profundidade. Eu não vou acessar o segundo, eu vou ficar aqui bem na superfície para a gente aplicar. Porque Jesus disse: aquele que ouve as minhas, forte as minhas, e as rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, esta é a camada mais profunda do texto. A gente fala disso outro momento. Eu vou ficar com aquilo que é prático, óbvio e objetivo. Bata no peito assim e diga: eu conheço a rocha. Eu sei quem a rocha é. A Bíblia chama Jesus de pedra. A Bíblia chama Jesus de pedra rejeitada. A Bíblia chama Jesus de pedra de esquina. Capítulo 4 de Atos, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a angular de esquina. No livro de Daniel, na visão da estátua, ele é a pedra que vai cortando ela e destruindo os reinos do mundo escatológico. Para aqueles que estão me acompanhando, ele é a rocha. E a Bíblia chama ele de rocha, de pedra e de penha. Eu gosto disso, abrindo parênteses aqui só para dar uma aleluia melhor. Porque quando Pedro chamou ele de pedra de esquina, ele está se lembrando das construções da época, onde as portas não eram com um marco quadrado ou retangular como o nosso, mas tinham 2 bases e 2 colunas paralelas, e no alto não havia algo reto, mas sim oval. E esta pedra de esquina, uma angular, vinha exatamente no centro. Era uma pedra que posicionava a estrutura, e pela física e pelo peso, ela fazia com que as colunas se firmassem. E Jesus é essa pedra, irmãos. Jesus é essa pedra que não segura a porta por baixo, mas segura por cima. E este é o grande segredo da igreja. Olha para mim. Esse é o grande segredo, porque que o diabo não derruba a igreja. Porque que passa 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos e a igreja continua de pé. Porque quem segura ela não está embaixo, está em cima. Para você ter uma mão para levantar em glória para dar, ele está em um trono de glória e ele sustenta o seu reino. Se você está comigo, diga bem forte: eu conheço essa rocha. Mais uma vez, vamos juntos. Eu conheço essa rocha. É firme, é consistente, é confiável. O vento não mexe com ela, o rio não tira ela do lugar, a chuva não a manipula,
E eu gosto disso, porque você pode gritar a todos os pulmões esta noite e dizer: eu estou na rocha. Eu creio, com todas as minhas forças. E é provável que quem está na areia não terá a coragem de dizer: eu escolhi a areia, porque o ambiente gera esta doutrinação. É mais fácil dizer que eu estou na rocha do que na areia. Mas quem vai definir isso não sou eu. Quem vai dizer se você é da rocha ou da areia, se você está nele ou não sou eu. Não vim aqui com chicote, também não vim aqui para purificar a igreja, nada disso. Eu vim só ler o texto e dizer que quem vai mostrar quem é e quem não é a chuva, é o rio e é o vento. Se você está perto de alguém cheio de Deus, diga para ele: você escolhe o alicerce. Diga para ele: mas o que vai revelar a sua escolha é se você sobrevive à chuva, é se você sobrevive o rio, é se você escapa do vento. Vocês estão ouvindo? Não, eu sou da rocha, eu creio. Estamos juntos. Também sou. Mas nós vamos descobrir quem é quem. É depois que a chuva parar de cair. Hoje estou sentindo Deus. É depois que o rio parar de correr. É depois que o vento parar de soprar. E eu quero acionar um verbo aqui, porque eu estou numa igreja bíblica e eu conheço o campo de Timóteo. Aqui é Bíblia. Jesus disse assim: ele compara quem edifica na rocha e na areia, e ele crava um verbo. Diga comigo bem forte: combateram aquela casa. Só mais uma vez: combateram. Que vida com Deus não é uma brincadeira, não é uma liturgia de domingo, não é um hino decorado, não é um esboço bem esquadrinhado. Vida com Deus não é um cargo, vida com Deus também não é uma função. O que é vida com Deus? Um combate. A vida cristã é um combate. A vida cristã é uma batalha, é uma guerra. Eu sei que a modernidade transformou a vida com Deus em show, incluiu pirotecnia, jogo de fumaça, jogo de luzes, gelo seco, e transformou numa experiência de liturgia. Mas vida com Deus não são as 2 horas no templo, mas é a transformação de mente, de coração e de alma. É uma guerra. Diga comigo bem forte: estamos em combate. Me chama a atenção, eu estou no texto, e se você vai dar glória a Deus, dê por causa do texto, e se você não dá glória a Deus, não dê, mas é o texto que você está ouvindo. O texto diz exatamente isso: que a chuva, o rio e o vento combateram aquela casa. Que casa? A casa que estava sobre a rocha. Aí Jesus termina, compara o homem que ouve e não pratica a palavra, e diz que ele ficou sobre a areia. Aí Jesus diz: sobre essa casa também desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento e combateram aquela casa. Que casa? A casa da areia. Vai ter chuva para quem está na rocha e na areia. Vai ter rio para quem está na rocha e na areia. Vai ter vento para quem está na rocha e na areia. Qual a diferença? É que a turma da areia cai, mas quem escolheu ele, glória a Deus. Eu vou pregar para gente inteligente. Sabe o que é extraordinário? É que esta é uma noite importante para te lembrar que a chuva ainda continua descendo, o rio continua correndo e o vento continua soprando. Quem está nesta palavra comigo? Me dê um sinal, por favor, por favor. Deixa eu entender se você está realmente com atenção em mim. Vai para cá e segure assim a sua mão comigo se você está ligado. E diga comigo bem forte: não parou de chover. Diga: o rio não parou de correr. Diga: o vento não parou de soprar. Escolha a pessoa mais espiritual que estiver perto de você e diga: a chuva desceu, o rio correu e o vento soprou. Pergunta aí para ele: você caiu ou está de pé? De pé? De pé? De pé? De pé? De pé?
desceu. O que foi que desceu, gente? E a chuva vem de onde? De cima, do alto, do céu. Quem é que manda a chuva? O diabo? Não. Os demônios? Não. O homem? Não. Quem manda a chuva é o próprio Deus. No evento do capítulo 18 de 1 Reis, Elias mandou o menino ir na ponta do monte olhar para cima e ver o que ele via. O garoto voltou na 7ª vez e disse: profeta, eu vi um negócio. O que foi? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um. Acabe, acelera, porque vai descer uma abundante chuva. Para que ninguém tenha dúvidas, quem envia a chuva é Deus. Em João capítulo 2, Deus fala sobre o gafanhoto e diz: eu repreenderei o gafanhoto que veio contra vocês. Descreve a restauração ecológica, espiritual e moral da nação. E depois que ele faz, e a temporada, porque quem manda a chuva é Deus. O que é essa chuva que cai em cima de você? É aquilo que Deus manda para testar a casa. Deus testa a casa? Testa. Deus testa a crente? Testa. Deus testa justo? Testa. Eu vou usar como sinônimo e alguém vai entender. Sabe o que é essa chuva? São as provações. E quem envia a provação não é seu inimigo. Quem envia a provação não é o diabo. Quem envia a provação não é quem não gosta de você. Quem envia a provação é Deus. É antigo, mas é bíblico. É antigo, mas ainda é verdadeiro. Deus prova o seu. E o salmista disse que ele prova o justo, pastor Eustáquio, como ourives prova a prata no fogo. Aleluia, é pesado, mas é necessário. Para que o ourives passa com a prata no fogo? Porque por mais brilhante que ela esteja, por mais valiosa que ela seja, por mais cara que ela seja, se há impureza, o fogo vai arrancar, vai tirar, vai eliminar, vai arrancar tudo que não presta. E quando ela é purificada, o preço sobe, o valor aumenta, ela custa mais caro. Vocês estão comigo aí mesmo? Provações é o meio de Deus te tornar mais santo, mais crente, mais parecido com Jesus. Quem prova homens é Deus. Quem põe a gente na moeda é Deus. Quem espreme você e eu é Deus. E eu vou dizer uma coisa para quem tem glória a Deus maior: a pessoa pode entrar orgulhosa na aprovação? Pode. Pode entrar altiva na aprovação? Pode. Pode entrar soberba na aprovação? Pode. Ela só não consegue sair soberba. Ela só não consegue sair orgulhosa. Porque a aprovação quebra você e eu. Nos humilha, nos põe de joelhos, mostra que você não é tão grande, não é tão saudável assim, não é tão poderoso assim. Eu quero louvar o nome do Senhor, porque as aflições são os meios que Deus tem para testar a tua resiliência, a sua fé e a sua adoração. Mas está escrito na Bíblia, e eu prego para os adoradores aqui: muitas são as aflições, são plural, do justo. Veja que não é do incrédulo e nem é do nécio ou do ímpio, é do justo, é do crente, é da turma da rocha. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, aleluia, o livra de todas elas. Erga a sua mão e receba esta palavra. Eu não sei o que te surpreendeu nos últimos dias, eu não sei qual foi a tribulação que chegou na sua vida, mas dê glórias a Deus. Deus não lhe abandonará. Deus está com você na chuva. Deus prova homens. É um diagnóstico inesperado. Deus prova homens. É uma situação na família. Deus prova homens. É uma crise ministerial. Deus prova homens. É um levante improvável que você não estava preparado. Deus prova homens. E não dá para falar de provação e não lembrar de um homem que você sabe o nome dele. Vou te dar algumas pistas. Ele era justo, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal. Você sabe de quem eu estou falando? Ele tinha jumento, camelo, ovelha, boi. Ele tinha 10 filhos. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele é contemporâneo de Abraão. Ele ajudava órfãos e viúvas.
altar ao Senhor para a purificação dos filhos. Ele era um homem que o céu conhecia, que o inferno conhecia, que a Bíblia era testemunho. E de repente o mundo caiu. Olha para mim. A tribulação chegou, a prova chegou. Não chegou porque ele estava desviado, não. Não chegou porque ele estava com um pecado escondido, negativo. Chegou porque ele era crente. Chegou porque ele era fiel. Vocês estão me ouvindo aí? Eu sinto Deus nessa palavra esta noite. Chegou porque ele andava com a vida no altar. Não chegou porque ele escondeu uma situação. Chegou porque ele vivia diante de Deus. E o diabo disse: ele só é crente que o Senhor dá dinheiro para ele. Ele só é crente que o Senhor dá grana para ele. Ele só é crente que a aposentadoria dele é gorda. Jeová disse: tira tudo dele. Eu gosto disso, que a Bíblia é incrível. Mas Jeová disse: pode tirar tudo, pague tudo. Só não põe a mão nele. Só não mexe na vida dele. Eu preciso dizer a você que entrou aqui no vento, na tribulação, na moenda e na crise. A aprovação pode mexer em todas as áreas, mas não pode tocar na tua alma. A tua alma está segura com Jesus. A sua alma está coberta pelo sangue do Nazareno. Quem aqui tem convicção de sua salvação? Levante comigo sua mão. Segure a sua mão um minutinho só. É um esforço, mas é bem-vindo. Você tem convicção da sua salvação? Tem mesmo? Então segure a sua mão e receba esta palavra. Pode vir crise, pode vir luta, pode ser problema, pode aparecer o improvável, mas a sua salvação continua sendo um compromisso de Deus entre você e Ele. Nada vai abalar isso. Seu nome continua escrito no livro da vida. Dê glória a Deus. Sua eternidade continua garantida. E se essa matéria tombar amanhã, a tua alma estará com Cristo para sempre. O mensageiro diz: roubaram as ovelhas e os jumentos. O outro diz: o fogo caiu e queimou todos os bois. O outro grita: o jumento foi levado, o camelo foi roubado também pelos sabeus. A casa caiu e matou seus 10 filhos. Tem alguém me ouvindo aí ou não? Jó começa a coçar e percebe uma doença. Sem casa, sem filhos, sem camelo, sem boi, sem jumento, sem ovelha. Para você que me ouve ainda, guarde isso no coração. Assentado na cinza, ele vai provar que é difícil parar crente. Eu vou melhorar essa expressão aqui para quem realmente está ouvindo a mensagem. Já vai provar para mim, para você e para o diabo que quem está na rocha não desiste. Sem filho, sem o apoio da mulher, sem dinheiro, sem patrimônio, sentado na cinza, com um cabo de telha, com os amigos acusando, ele diz: nu eu vim. Para quem está aí, quando eu cheguei aqui, nem roupa eu tinha, nem nome eu tinha. Eu não tinha boi, camelo, ovelha, jumento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha patrimônio, eu não tinha carro. Eu vim nu. Se eu tive alguma coisa, quem deu foi ele. Nu eu vim. Nu eu volto, porque caixão não tem gaveta, porque não dá para levar patrimônio, porque não dá para enrolar a escritura e pôr no paletó de madeira. Nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. A mão que você levanta para dar glória a Deus, essa é a hora de você adorar na sua aprovação. Pastor, estou na rocha, mas está chovendo. Estou na rocha, mas está difícil. Estou na rocha, mas estou sendo atacado. Tranquiliza o seu coração, porque o céu está lhe dizendo esta noite: não chove todo dia e não chove para sempre. Chuva tem hora para começar, glória a Deus, e tem hora para acabar. Receba isso. Essa tribulação vai acabar, essa aprovação vai findar. E te alegre em Deus esta noite. Depois da chuva vem o sol, depois da chuva vem a calmaria, depois da aprovação haverá um cântico de vitória na tua boca. Quantos podem glorificar o Deus da palavra?
o rio vai tentar te matar. Diga comigo bem forte, é puramente o texto bíblico. Diga, correram os rios. Diga mais forte. Correram os rios. Não é 60 anos, é 60 anos. Vamos lá. Correram os rios. A chuva vem de cima, é de cima para baixo. Mas me responda aqui, por favor. Onde está o rio? Embaixo. No livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que na praga das rãs, as rãs que vieram sobre o Egito subiram do rio. No Apocalipse, capítulo 16, João vai ter uma visão. Ele vai ver demônios, espíritos malignos como rãs. Esses rios aqui, numa aplicação prática e simples, exemplificam basicamente os ataques do adversário. Você está me ouvindo aí ou não? O diabo te odeia. Se pudesse, te matava. Se conseguisse, te arrasava. Os demônios não estão de brincadeira, irmão. Insistentemente lutam contra nós, lançando dardos inflamados, setas, promovendo emboscadas, armadilhas, com um objetivo, com uma decisão: derrubar você, fazer essa casa cair. Mas o texto diz que o rio correu, glória a Deus, mas a casa estava na rocha. É o rio que se vive para mudar o curso. Os demônios te odeiam, mas o maior ódio que eles têm não conseguiu te tirar da presença de Deus. Fizeram armadilhas contra você e contra mim, mas a Bíblia diz que o laço escapou e nós fomos salvos. Glória a Deus. Aleluia. Como eu prego uma igreja espiritual, eu preciso dizer a você: abra os seus olhos. E esta frase aqui pertence ao pentecostalismo. Esta frase aqui pertence ao contexto assembleano. E eu preciso dizer que sou verdadeiros aqui hoje. Suba na torre de vigília. Abra bem os seus olhos. Esteja em vigilância. Porque quem quer destruir sua família é o diabo. Quem quer acabar com a tua vida é Satanás. A nossa briga não é contra o parente. A nossa briga não é contra o companheiro de ministério. A nossa briga não é contra o irmão que senta do nosso lado. A nossa guerra é contra demônios. É contra espíritos sem escrúpulos, sem moral, que quer jogar o nome seu e da igreja na lama. Mas há poder no nome de Jesus. Por favor, me ajude esta noite. Fala que alguém está perto de você e diga para ele: aprenda a lutar de modo espiritual. Você está atacando a pessoa errada. Você está pondo para fora de casa a pessoa errada. Você está criando caos contra a pessoa errada. O que eu faço, pastor? Entra na guerra. Vem para a oração. Se especializa no jejum aí. Acorda de madrugada, vem guerrear pela tua casa. Se posiciona em nome de Jesus. Para de ser um crente apenas festeiro de domingo. Entre na batalha espiritual. Impõe a espada do Espírito. Põe o capacete da salvação. Vem para a guerra, meu irmão. Tem que sair da sua casa, não é o integrante da sua família. Quem tem que sair da sua casa não é o seu marido, não é a sua esposa. Quem tem que sair da sua casa é Satanás. Quem tem que sair de perto da sua família são os demônios. Quem tem que ir embora é essa arapuca de Satanás. Levante a mão que eu estou sentindo graça aqui hoje. O laço Deus quebra hoje. A armadilha Deus desfaz. Dê glórias a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Esperando, e você olha e diz: de onde veio isso? Eu te digo: do inferno. É Satanás. Estão me ouvindo? Problemas que vêm do nada transtornam a comunhão, perturbam a paz, desorganizam famílias. Eu de onde isso? Isso é o rio correndo. Isso é o diabo te atacando. E você colocando a culpa no temperamento. Você falando: não, porque é difícil conviver. É demônio! Eu não estou aqui para espiritualizar, mas a gente precisa ser mais espiritual.
Eu vou dizer uma coisa aqui, tem pessoas aqui me ouvindo com as trans brancas, com os cabelos brancos. Pessoas me ouvindo aqui, tem história. E sabe o que eu estou dizendo? Nos últimos anos, há uma tentativa de sugar a espiritualidade do nosso ambiente. Ouça isso. Em nome de não espiritualizar tudo, estamos materializando tudo. Estão me ouvindo aí ou não? E tem coisa que o terapeuta é bom para resolver. Eu respeito ele. E tem coisa que o psicólogo vai dar jeito mesmo, eu sei. Porque tem coisa que é patológico, tem coisa que é clínico, tem coisa que vai ser tratada de modo medicamentoso, tem coisa que vai ter que ser remediado. Eu entendo isso. Mas tem coisa que só sai no nome de Jesus. Tem crente de guerra aqui esta noite ou não? Tem alguém de oração de madrugada aqui esta noite? Tem coisa que não dá para sentar no gabinete e conversar, os senhores sabem disso. Tem coisa que tem que pôr a mão e mandar embora. Tem que expulsar. Eu vim dizer para você, o general de guerra está aqui para vencer a nossa peleja. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Quem está no mesmo espírito esta noite, receba esse nome de Jesus. Esse demônio não vai destruir a paz do teu lar, não vai roubar a comunhão da tua família. Esse rio não derruba a rocha. Eu termino a hora com vocês agora. Diga comigo, a chuva não me derrubou. Não, diga com vida, diga, o rio não me destruiu. Alvorada? Cadê a alvorada? Tá faltando um ataque. Não eram 3? A chuva caiu e a gente continua aqui dando glória. O rio correu e nós estamos celebrando 60 anos. E o diabo que morre na testa dele. Mas está faltando um ataque. Qual? A chuva vem de cima, provações. O rio está embaixo, ataques espirituais. E o vento vem do lado. O vento não está preocupado com o telhado nem com o fundamento. O vento quer derrubar a parede. O vento quer desconectar alguém de alguém. O vento quer desfazer o que está unido. O vento quer quebrar o que está conectado. Olha para mim. Sabe o que é o vento? É gente que você vestiu os filhos dele, que você pôs comida na mesa dele, e sem pensar 2 vezes te trai, te joga para os leões, sem uma pitada de gratidão, se levanta contra o que Deus te deu, quer jogar seu nome na lama. Sabe o que é o vento? O vento são perseguições, traições humanas, de pessoas covardes, sem caráter e sem moral, que em nome de dinheiro, de cadeira, de posição, de status, vende até o Jesus Cristo. Olha para mim, são pessoas que não têm escrúpulo nem moral, que cruzam o nosso caminho com a intenção de destruir o que Deus fez, de quebrar o que Deus conectou, de desconectar o que Deus uniu. Evento. São pessoas malignas que estão nos cercando por vezes, que vêm fantasiados de amigos, mas são demônios, que vêm fantasiados de anjos, mas vêm com armadilhas diabólicas. Eu vim dizer para alguém aqui esta noite, Deus vai curar o teu coração, porque esse vento não parou o que Deus quis fazer. Fica de pé comigo. Fica de pé pelo glória a Deus. Fica de pé pelo menos falando com Jesus aí. Fica de pé pelo menos com seus olhos fechados, conectado em Deus. Fica de pé pelo menos discernindo essa espiritualidade que está entre nós. De onde vem o Judas? Do lado. Onde estão os irmãos de José que jogam em cisterna, que vendem por 20 moedas? Do lado. De onde vem Absalão? Do lado. De onde vem o Caim? Do lado. São ventos, são rios, são chuvas. Mas eu encerro como eu comecei, com Bíblia. Desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento. E se você ainda é crente que dá glória a Deus, não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu.
60 anos, chovendo, correndo, soprando, e se Deus permitir, chega em 61, chega em 62, faz jubileu com 70, chega no centenário. Se Jesus não voltar, a gente continua, porque não tem demônio, não tem homem e não tem provação que pare o que Deus começou a nos fazer construir. Se você puder orar com alguém, eu quero convidar você em nome de Jesus. Escolha aí alguém que está com você aí. De repente você tem uma liberdade com essa irmã que está com você. De repente você consegue segurar a mão desse companheiro de ministério, desse amigo. De repente vocês desfrutam de paz. E você pode orar por ele. Aleluia. Aleluia. A chuva não vai te parar. Essa provação não vai parar o que Deus está fazendo. Esse ataque covarde do diabo não vai te tirar do altar. Não vai arrancar a palavra de Deus da tua boca. Não vai tirar a unção de Deus da tua cabeça. Você vai continuar pregando, ensinando, cantando, adorando, orando. A igreja vai seguir caminhando. Essa traição, esse demônio que usou alguém para se levantar contra o que Deus te deu, para tramar contra a tua vida, não vai parar. A rocha é mais forte. Se a cantora puder adorar a Deus aqui com louvor, segure a mão do seu irmão, só se for rapidinho. Não sei onde ela está. Keila, por favor, rapidinho. Segure a mão de alguém em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Porque aqui é todo mundo contra a chuva. É todo mundo contra o rio. Aqui é todo mundo contra o vento. Aqui é todo mundo contra os demônios. Aqui é todo mundo contra os ataques espirituais. Aqui ninguém está brigando entre si. Nós estamos lutando contra Satanás. E a vitória é nossa. É nossa. É nossa. Segura a mão de alguém, por gentileza. Você vai orar por ele. Você pode orar por ele. Só Deus sabe o quanto que está chovendo na vida desse irmão. Ele está orando, está clamando, está chorando aí, mas só Deus sabe o quanto que o rio está correndo com força. Só Deus sabe o quanto que o vento está furioso contra ele. Nós vamos orar juntos agora. E o céu está selando esta palavra hoje. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Ore com ele aí em nome de Jesus. Ore para Deus dar força a esse amigo. Ora com essa irmã. Ora mesmo, meu irmão. Ora de verdade. Ora para valer. Ora com vontade. Espírito Santo, vem sobre nós aqui agora. Nos conduz esse caminho de intercessão verdadeira. Jesus, tem crente orando aí que está chovendo sobre a casa dele, sobre a família dela, já tem um tempão. É uma prova em cima de prova, é uma luta em cima de luta. Mas eu te peço, Jesus, encha a tua filha de graça esta noite. Em nome de Deus, orando aqui agora, Jesus, clamando o teu nome, que só o Senhor sabe os ataques espirituais que ele está vivendo. E quando a fúria dos demônios vem se levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece a tua serva que ora. Fortalece o teu vestido que clama esta noite, Jesus. Levai a súrica machema, rapaz. Ele faz um pedido aqui dentro dessa casa, Jesus. A chuva do Senhor está conosco nessa batalha. Aonde houver um crente espiritual aqui dentro, Jesus. Aonde houver alguém que abre línguas que são mistérios. Abre outras línguas agora. Ele abre mistérios agora.
nessa mulher de Deus, nesse homem de Deus. Manda um abraço demorado nele. E diga para ele: a sua casa não vai cair. Sua família não vai desmoronar. Seu ministério não vai terminar em pedaços. A rocha te segura. Jesus te mantém. Cristo te sustenta.